Fala galera, Maurício Pode Brilhando mais uma vez aqui, Tiagão também, mais uma vez, mais um programa. Tamo junto. Tamo junto? Tamo junto. E é isso aí, ó, galera, vamos lá pro nosso patrocinador Cut Burgers. Gente, ó, se vocês gostam daquele hambúrguer gostoso, aquele hambúrguer com aroma caseiro, um molho especial top, uma batata com uma pimentinha, lemon pepper, Tiagão. De preferência com bastante bacon. Eita, Thiago. Maravilha. Gente, não se esqueça, Cut Burgers, já vai lá, @Cut Burgers. Já segue o Instagram do pessoal lá. Aqui em cima do Thiagão já tem um cupom valendo 10% de desconto. Pediu quantas vezes você quiser, pode pedir, é vitalício e a galera curte bastante. Vocês viram o vídeo aí? É top. É muito gostoso esse lanche, não, Thiagão? Muito top mesmo. Batata frita perfeita. É top. Nosso convidado aqui já experimentou e falou que tá aprovadíssimo. Cut Burgers, galera, não se esqueçam. Certo? Fabinho? Fabiano, top. Galera, antes de mais nada, já vai lá, pega esse link, já manda pra todo mundo, curte, compartilha, comenta, manda pros seus amigos se não gostar, manda pros seus inimigos, mas manda. A ideia é propagar a palavra. E hoje é um convidado especialíssimo. Nós Depois da 30ª. quase um ano que a gente tentou trazer ele aqui e a gente não conseguiu. Tivemos um problema de link, foi pela internet, não rolou. Deus providenciou a vinda desse homem de Deus, desse varão valoroso. E ele veio lá de Orlando, especialmente para o Brasil, para fazer algumas pregações. E conseguimos encaixar ele aqui conosco aqui no Pode Brilhando. Não, Thiago? E agora, assim, pelo tempo que a gente não conseguiu trazer o pastor aqui, agora ele vai ter que vir aqui e vai ter que ir na igreja nossa. Também. Verdade. Pastor Nivaldo Nassif. É isso aí. É isso aí. Pastor em Orlando. Aham. Ele tem só uma ficha pequena de informações. Livros, PhD, professor, o senhor é teólogo. Irmão. Oh, glória. Irmão. Veio trazer um pouquinho do seu conhecimento aqui para nós, contar um pouco da sua história. Vamos lá. Prazerzaço receber o senhor por aqui. Prazer é meu. Uma honra estar aqui com o Pode Brilhando e com todos os seus seguidores. Isso aí. A gente... eu gosto das pregações. Ele prega e ele fala de uma forma que a gente entende, que interage com o povo, interage com a galera, deixa tudo mais leve, a gente consegue entender e interagir. Mostrei pro pastor, eu falei, seu pastor, vamos levar ele lá na igreja. Aí ele falou, quem é ele? Que eu não conheço ainda. Aí eu mandei um vídeo para ele, ele me retornou, eu falei assim, esse homem é crente, pode trazer ele aqui. Pastor, mais uma vez é um prazer receber o senhor, Uma honra. Queria conversar com o senhor um pouco. Pode me chamar de você. Você? Para começar. Tá ótimo. Pode chamar de O também. Tá ótimo. É questão de costume, né? Aham. Você é pastor lá em Orlando. Você foi para lá novo. O que aconteceu para você ir para Orlando? Sair do Brasil? Você já saiu pastor ou como é que foi? Eu sou pastor há 43 anos, mas já aposentado da igreja local. Eu não sei se eu falo graças a Deus ou aleluia, que eu consegui sobreviver 43 anos dirigindo igreja. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui a convite de uma igreja batista brasileira na cidade de Boston. Eu aceitei o convite, então eu fui para lá com visto de religioso, que depois virou green card e depois virou cidadania, depois de 22 anos que nós estamos nos Estados Unidos. Fui pastor em Boston, nessa comunidade brasileira, de 2000 a 2010, 2012 aproximadamente, 2010 mais ou menos, 2002 a 2010. Quando nós chegamos lá, era uma comunidade de mais ou menos umas 100 pessoas, e Deus deu a graça que cresceu, a gente chegou quase 800, fazíamos 3 cultos porque o prédio era pequeno, e também ali em Boston é uma grande concentração de internacionais por causa das universidades, né? As duas mais famosas é a MIT, né? E a Harvard, mas tem outras 50 universidades grandes na região, e então muitas línguas, mais de 250 idiomas diferentes são falados na cidade. E Deus nos deu a graça de ali plantar 2 igrejas brasileiras, uma igreja americana, 2 igrejas hispanas, né, de fala espanhola, né, espanhol,
e também uma igreja nepalesa e uma igreja coreana. Lá tudo ministérios nossos ali, lógico, com a ajuda do coreano, com a ajuda do nepalês. Quando o Nepal deixou de ser uma nação islâmica e passou a ser uma nação com um presidente, houve um avivamento entre os nepaleses no mundo. E vários deles começaram a se converter lá na nossa região. Até onde a gente tem notícia, os primeiros 6 nepaleses batizados no solo americano, eu tive o privilégio de batizar. Eita. Essa igreja cresceu a mais de 400 pessoas lá na região, plantou várias outras igrejas, inclusive em Katmandu, no Nepal, eles abriram uma igreja, daqui para lá, e fizeram o inverso. A igreja coreana também, eu ajudei o pastor coreano, as ovelhas dele eram todos professores ou médicos da Harvard, do MIT, era uma igreja completamente diferente. Nossa. Nas igrejas hispanas, eu ajudei uma delas que não tinha pastor ainda, fiquei 4 anos cooperando com eles, e nesse período batizei 80 pessoas de 17 países diferentes naquela igreja. Eu já vivi no Uruguai, depois eu conto a história para trás, então falo bem o espanhol, me comunicava bem e deu para ajudá-los nesse sentido. Depois de 2010, 2011, nós estávamos vivendo a crise econômica americana que estourou em 2008, a chamada bolha imobiliária explodiu, e das 287 igrejas evangélicas brasileiras na região de Boston, sobraram só 37. Meu Deus! Porque o povo foi embora, fechou tudo, né? E a minha igreja de 800 passou a ter 200. E foi muito interessante. Aí eu comecei a trabalhar secularmente eu sou terapeuta, depois eu posso contar essa história também. Sim. E depois nós fomos convidados para a Igreja Batista Americana de Orlando. A First Baptist Church of Orlando, que era uma igreja com 14 mil pessoas. Nossa. E eles me convidaram para ser o pastor dos brasileiros. E tinha uma comunidade na igreja de 50 brasileiros. De outubro de 2012 a março de 2018, nós fomos para 3 mil brasileiros dentro daquela igreja. E 2014, metade de 2015, eu batizei sem falhar todos os domingos. E 2017, de aproximadamente setembro, outubro até março do outro ano, eu não falhei um domingo batizando pessoas. Era um avivamento que estava acontecendo entre os brasileiros e a igreja subiu a esse número. E depois eu fui para minha aposentadoria, depois eu conto porquê, ela foi um pouquinho mais cedo, da igreja local. Então isso foi a minha vida lá. No Brasil, eu aceitei Jesus em 77, acho, e depois fui para o seminário teológico, me tornei pastor, plantei uma igreja na Zona Leste, em Parque São Rafael, primeira igreja batista do Parque São Rafael. Depois fui para uma igreja de origem ucraniana, na Moca. Vou falar nessa igreja dia 3 de novembro agora. Era uma igreja que tinha 17 membros, 13 fundadores ucranianos, mas essa igreja cresceu. A partir daí a gente estabeleceu um ministério na chamada Boca do Lixo, hoje conhecida como Cracolândia. A gente plantou um ministério lá de evangelismo, 24 horas por dia, 7 dias da semana. E eu convivi com esse pessoal durante 10 anos, fui o pregador do 3º distrito de polícia na Rua Aurora por 10 anos, sem falhar uma terça-feira lá pregando. E eu amava pregar na cadeia, que eu me sentia um Billy Graham. Porque eu pregava, ninguém ia embora, ficava lá me ouvindo, então me sentia bem. Até eu convidava os meus colegas que estavam frustrados nos sermões, falava, vem pregar na cadeia, que ninguém arreda pé. Ninguém arreda o pé, vai todo mundo ouvir. Aí ninguém quer, né? E dali eu fui ser pastor auxiliar na primeira igreja batista de Curitiba, lá em Curitiba, de onde somos membros até hoje dessa igreja. Uma igreja vibrante, hoje está com cerca de 25 mil membros, crescendo 4, 5 mil membros por ano lá em Curitiba, e uma igreja batista, mas com um avivamento tremendo. Bem, essa foi minha história, e fui missionário 2 anos no Uruguai, num projeto de plantação, uma igreja para treinamento de missionários, e aí que eu aprendi bem o espanhol, né? Então, essa é mais ou menos a história do pastor, né? Uhum. Uma curiosidade, pastor. Essa batista que o senhor está falando, ela está atrelada a algum ministério desses, tipo a Lagoinha, tradicional? Não. As igrejas batistas são
cada igreja local é uma igreja independente, mas elas são aliadas ou associadas à Convenção Batista Brasileira. A Convenção Batista Brasileira não tem poder de ingerência na igreja local. Ela pode ser tradicional ou ela pode ser Não, renovada, né? Ela tem que ser tradicional. Se ela for renovada, a única coisa que a Convenção Batista Brasileira faz é desconsiderá-la uma igreja batista, mas ela segue com o nome dela, não tem problema. Agora, então, uma igreja começa uma congregação ali, quando ela cresceu, organizou a igreja, corta o cordão umbilical, ela se vira por conta. Entendi. Então, a própria igreja local é que administra a sua igreja. Ela tem o CNPJ atrelado à Convenção Nacional. Não. O CNPJ é dela. Só dela. E ela e o pastor, ele é contratado e descontratado pela igreja. A igreja se reúne e vota que quer o pastor ou que não quer o pastor. É um pouco mais complicado do que talvez nas assembleias, que tem uma assembleia que planta várias igrejas, elas ficam linkadas a essa. O pastor presidente aqui é que tem um pouco mais de autonomia de dizer quem é quem. Perfeito. Né? E é diferente nas batistas. Modernamente, as igrejas batistas estão criando ministérios. Por exemplo, a Igreja Batista de Curitiba tem 8 ou 10 congregações na Grande Curitiba que ela não desligou. Então ela permanece como igrejas ligadas, né? Congregacionais. Porque aí fortalece aquela igreja local. Então, por exemplo, você planta uma igreja com 40 pessoas e desliga, e o pastor vai viver como de 40 pessoas. Ele vai ter tempo parcial, integral. Se é de um todo, o todo se junta e dá um salário razoável para aquele pastor, para ele não ter essa crise de como eu pago o aluguel e vou cuidar melhor da igreja. Algumas igrejas batistas estão fazendo isso nos últimos 10 anos. Por exemplo, Batista de Curitiba, a Batista Central de Belo Horizonte fez isso, e várias outras experiências dessas no Brasil. Mas sempre é a Assembleia da Igreja, o grupo de irmãos que levanta a mão e vota. Né? Um pastor batista, quando ele está há muitos anos na Igreja Batista, ele vai criando essa autoridade muito grande, e de maneira que dificilmente a igreja botaria para fora. Entendi. Mas se o pastor não bem servir, eles podem dizer, vamos escolher outro. Tem que pegar firme, tem que ter muita convicção do chamado e de que é Deus que me põe e Deus que me tira, e se Deus usou a igreja para me trazer, eventualmente ele pode usar para me tirar. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais, vamos dizer assim, invasiva. Eu fico pensando, o senhor acha que influencia de alguma forma no sermão? Quando eu falo assim, influencia, por exemplo, você pregar um sermão um pouco mais duro e pensar assim, será que a igreja não vai gostar e vai pedir para me tirar? Ou certamente esse medo passa na vida dos pastores, onde a Assembleia da Igreja é soberana, não é verdade? Agora, existem estatutos e regras que precisam X número de membros precisa ter uma comissão que faz o exame, não é tão fácil só mandar embora, não é todo domingo que troca. Você tem um estatuto que tem regulamentos, um certo número de membros residentes na cidade, tem que ter um percentual para valer o voto, e cada coisa tem. Então, para tirar um pastor, tem uma série de itens que o pastor é automaticamente arrancado e uma série de itens que precisa de muito cuidado a fazer essa troca. Por exemplo, eu sou pastor aqui e ali me convida para ser pastor lá, essa decisão é minha. Entende? Eu posso dizer para a igreja, vou deixar vocês que eu estou indo para outra igreja. Isso eu posso fazer. Mas entrar naquela igreja só se eu tenho o voto da maioria. Né? Entendi. E como que é ser um pastor lá fora? Como que é o tipo de sermão? Como que como que as pessoas... Porque eu sei que o senhor prega para brasileiros, mas prega para estrangeiros também. Uhum. Como que é a recepção deles lá fora? Bom, assim? Vamos lá. Primeiro, as igrejas evangélicas brasileiras, elas são muito parecidas na forma de culto com o que tem aqui, e o sermão é mais ou menos igual, né? Agora, com o passar do tempo, você tem uma problemática existencial diferente. Então, os pastores, o sermão do anda em santidade, adora o Senhor, participa do ministério, seja um voluntário, é mais ou menos universal. Agora, o brasileiro na América, ele tem outros problemas que o pastor deveria,
no aconselhamento pastoral, no cuidado pastoral, saber lidar com essas questões. Todavia, igrejas que funcionam muito bem aqui, necessariamente não vão funcionar muito bem lá. Elas têm que se adaptar um pouco à cultura local. Vou dar algum exemplo. Células, grupos pequenos. Uma igreja que começa grupos pequenos, se ela não entender a cultura do lugar, ela vai ter dificuldades. Se você tem uma casa que recebe uma célula num condomínio fechado, você tem que ter uma orientação na portaria para a quantidade de carros que você supõe vão chegar, e todos eles já têm um papel que você entregou antes, para eles mostrarem lá na portaria, para o sujeito ir autorizando mais rapidamente. Quando acaba a reunião de células, sempre tem comida. A gente diz lá que as nossas células têm 6 Es. Tem o encontro, oi, como vai, né? Tem a exaltação, o momento de adorar. Tem a edificação. Tem o evangelismo, que às vezes é só convidar alguém para chegar. Depois tem o engorda, né? Que você come antes e come depois. E depois tem o embora. Então, no embora, a gente fala, acabou, então fica meia hora dentro da casa se despedindo, tomando cafezinho, beliscando mais alguma coisinha, e leva 1h30 dentro da casa. Aí quando o pessoal sai para a calçada, o brasileiro fica lá conversando na calçada mais 15 minutos. E depois que o sujeito entrou no carro, abaixa o vidro e fica conversando de fora para dentro do carro, mais uns 5 minutos. O que acontece? A vizinhança chama a polícia. Aí chama a polícia, enche de carro de polícia até explicar para eles que não tem problema, é só... Não, mas estão falando na rua, muitas pessoas na minha calçada, isso me assusta, vamos assim dizer. Então chega a polícia, então você tem que saber orientar. Então para isso o que nós fazíamos? O anfitrião de uma célula nunca podia ser o coordenador da célula. Porque se ele é o coordenador, a casa é dele, ele não vai embora, aí ninguém vai embora. Então a gente põe o coordenador que não seja anfitrião. Por quê? Chega na hora e ele fala, mano, bora, tem que ir, vamos liberar a casa. E reto para os carros, ninguém conversa lá fora. Porque fica desagradável para o dono da casa mandar embora. Né? Então a gente põe o coordenador que não seja o dono da casa, o anfitrião. Então tem uma série de coisas. Os cultos também. Nós temos 2 cultos, né? De manhã e de noite. Lá o sistema de trabalho é diferente. Não existem as leis trabalhistas que existem aqui. Você pode ser mandado embora agora. Falou, você não vem mais amanhã, acabou. Você não tem direito a nada. Você não recebe um centavo por isso. Então, e lá você quer ir domingo na igreja? Pode ir, mas só que você não ganha esse dia, porque você ganha por hora e por dia. Então, o sujeito que vai de manhã, ele vai de manhã porque ele trabalha logo depois do almoço em algum lugar. E vai até de noite. E o sujeito, às vezes, trabalha mais de fim de semana, que a maioria dos brasileiros estão com empregos não muito especializados, né? Restaurantes, limpeza de casa, delivery de pizza, Uber, e às vezes estão em empresas que exigem a presença deles de domingo. Então, aí se eles vão na igreja, eles não receberam. E se eles insistem demasiadamente com o patrão de todo domingo estar na igreja, o patrão fala, tudo bem, você não precisa vir mais, fica lá na sua igreja. Então, tem essas lutas, né? Tem as lutas também. Ouvindo agora é diferente, né? Quando uma pessoa quer ir para os Estados Unidos, eu falo para ela, olha, só vá para lá com visto de trabalho. Ou seja, você manda o seu currículo para empresas americanas, se uma delas te contratar, aí você vai no consulado e vai receber o visto de trabalho para você ir, né? A maioria, infelizmente, vai como turista e não quer voltar. Então, a gente chama isso de indocumentado. Então, se ele for pego dirigindo, ele não só vai em cana, mas ele é deportado. E não tem tempo de ir em casa, vender o que tem, vai embora. Fica 2, 3 dias, às vezes alguns meses lá preso, mas sai algemado de mãos e pés no avião e vai embora. Então, é muito difícil. E vai trabalhar pra caramba. Então, tem muita gente que aqui fez universidade e não vai conseguir emprego no que ele fez, porque ele não tem documento de trabalho. Então ele vai se sujeitar ao que tem. E eu costumo dizer, você quer ir para lá? Muda o nome do país. Não é Estados Unidos, é Escravos Unidos. Porque você vai trabalhar pra caramba. Então tem gente que tem o trabalho de 8 horas por dia, 5 dias da semana. Quem tem é muito feliz. Só que ele não ganha bem. Então ele precisa de um bico, que a gente chama de um part-time. Né? Um pedaço do tempo, part-time. Então ele faz mais 3, 4 horas à noite.
Mas aí ele vê que ele precisa de mais alguma coisa. Então ele pega uma coisa bem de madrugadinha. Meu Deus. E aí eu já chamo esse segundo part-time de apartime, né? Só faltou as algemas. E tem uns caras que conseguem ainda fazer mais um, que aí eu chamo de more time, né? É more, mas é more time, né? Morreu. Então, e assim, o cara ganha aqui, sei lá, R$5.000. E aí ele percebeu que ele ganha isso por mês. Lá ele vai ganhar 5 mil na semana, ele se encanta. Mas ele percebe que a esposa dele também pode trabalhar, que os filhos adolescentes também podem trabalhar, que ele pode fazer mais um time. Então, o brasileiro mesmo, evangélico, corre um risco enorme de cair não no capitalismo, mas no que eu chamo de capitalismo. Que ele fica encantado por ganhar e ele vai relativizar o não relativizável. Tempo com a família, né? Tempo com o Senhor, a igreja, ele joga tudo isso para fora atrás de mais dinheiro, mais dinheiro. É uma possibilidade, infelizmente. Agora, os que vão documentados e têm um emprego, já vão direitinho, tem menos pressões, né? Menos pressões nesse sentido. Pode dirigir, tem carta de motorista, etc. Mas se não, e tem, infelizmente, entre 75% e 82% dos brasileiros na América ainda são indocumentados. Nossa. Entendi. Eu vou te falar. Minha cunhada tá querendo tomar essa decisão. Eu vou falar, assiste esse podcast aqui, por favor. Assim, as pessoas falam, eu vou para a América porque lá eu vou sair das dívidas que eu tenho aqui no Brasil, aqui o dinheiro não dá para nada. E vai chegar lá e vai perceber que, embora a economia talvez esteja um pouco melhor do que aqui, embora o americano, no último governo, empobreceu muito o americano, o americano em geral perdeu cerca de 3 trilhões de dólares da sua riqueza por causa da inflação, que nunca passou de 3%, nós chegamos a 19, 20% nesse último governo. Então muita gente diminuiu o dinheiro, puxou o freio. Mas vamos supor que o brasileiro vai porque ele pensa que lá tem mais oportunidades, mas se ele não mudar aqui, em poucos meses ele comprou tudo que ele sonhou de comprar, ele compra na hora, se endivida até o cabelo e fica do mesmo jeito. Eu não sei se o senhor já recebeu esse relato, pastor. Já encontrei várias pessoas, por exemplo, um colega meu de trabalho, que tentou essa aventura de morar lá nos Estados Unidos. O que ocorreu? Ele foi não em si pelo dinheiro, lógico que o dinheiro também, né? Uhum. Mas ele falava muito da questão da qualidade de vida, da segurança. E o que encantou ele foi de turista, né? Foi fazer uma viagem lá turística. Chegando lá, ele ficou encantado com o fato dele poder andar com o celular na rua, aquela coisa toda. Isso cativou mais ele do que a questão do dinheiro. E o calcanhar de Aquiles dele lá, para ele ter voltado, foi justamente o dinheiro. Porque ele era funcionário público aqui. Então, você tem o seu emprego, o seu dinheiro garantido, trabalho de segunda a sexta, dinheiro no final do mês garantido. E quando chegou lá, ele tinha que fazer isso que o pastor falou. O tal do part-time, né? Part-time. E aí, o part-time aqui virou more time. Aí você fica pensando, vale a pena você abrir mão de coisas inegociáveis como família. Costumo dizer que nenhum sucesso na rua vale o fracasso da família. E muita gente relativiza isso. E também há casos um pouco piores, quando 2 ou 3 famílias alugam um único apartamento, que é proibido, mas eles dão um jeito. Então aluga um apartamento de 3 dormitórios e aluga 2 dormitórios. Um dormitório para cada família. Então a família mora num dormitório, a família inteira, às vezes 2 ou 3 ou 4 pessoas, usa o banheiro comum, né? Vira meio que uma vila, dentro, uma pensão. Aí eu saio para trabalhar num horário e a minha esposa não é o mesmo horário. E o marido da outra é horário, entende? Aí começa a dar encrenca. As questões. Começa a dar encrenca, né? Então, há muitas questões. Então, o pastor lá, o sermão dele vai ser o mesmo, porque ele tem que ajudar o seu povo a crescer no Senhor, a evangelizar, a ter uma vida de adoração, uma vida de família em santidade. Então, é mais ou menos igual. Mas o pastor tem que entender que ele vive uma problemática diferente.
Por exemplo, pessoas que vão para lá e vão de turista e lá muda o visto para estudante. Pode, uma boa parte consegue. Aí ele está legal lá dentro. Mas o visto vem numa folha, numa carta que ele recebe da imigração. Você agora está legal aqui para estudar. Certo? Em tese, ele não pode trabalhar. Ele só vai só estudar, mas a gente sabe que ele está trabalhando. Porque ele precisa sobreviver. Exato. Ninguém vive só de Aí, estudo. um parente aqui fica doente, ou a morte, e se ele vir, ele não volta mais. Por quê? Não é no passaporte o visto dele, o visto é num papel. E são duas instituições diferentes. A imigração é uma coisa, o consulado é outra. Então, enquanto ele tiver com o papel, ele não é preso lá, mas se ele sair de lá... ele não volta mais, porque pelo passaporte ele ficou indocumentado, fora do tempo. Então são várias questões que existem lá. Sem falar de outras que talvez nem seja bom mencionar aqui. Casamentos falsos, essas outras coisas assim. Entendi. Vamos lá para Las Agora, Vegas. Agora, a maioria dos brasileiros na América não são evangélicos. Hoje os evangélicos beiram 3% da população brasileira dos Estados Unidos. Nossa, eu achava que era o contrário. Não. O evangélico demora mais tempo para abandonar o país. Ele fala, será que Deus não me quer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Mas será que vou? E oração e tudo. Então demora mais para fazer a mudança. O ímpio fala, não, isso aqui tá ruim, vamos embora. Vamos meter o pé. Então, por exemplo, na minha cidade tem 250 mil brasileiros. Numa população de 2 milhões e meio. Orlando? Uma população de... Brasil, um mini São Paulo. Tem 2 milhões e meio de habitantes em Orlando, ou seja, nós somos 10% da população. Então, e desses 10% da população, 80% é indocumentado. É muito. Meu Deus. Entende? Então, agora tem outra figura, tem a pessoa que é muito rica no Brasil e que ele vai aos Estados Unidos e paga pelo green card dele, que está em volta de $1 milhão hoje, para ele e a família toda. Então ele compra o green card e ele vive de boa lá. Tem outra figura, tem uma pessoa que é rica, que vai para lá, dá visto de estudante para a esposa. A esposa tem um visto de estudante, o resto da família tem visto de acompanhante. Então ele vai, compra casa, compra carro, põe os filhos no colégio porque ele tem dinheiro, e ele faz o vai e vem ganhar dinheiro aqui, volta para lá, e coisa assim. E tem o mega rico americano, brasileiro, que ele vive na América, mas não vive da América. Ele é multimilionário, ele comprou o green card dele, e ele passa quanto tempo ele quer lá, mas ele não quer nem saber o que é os Estados Unidos. Ele só está desfrutando da infraestrutura que você mencionou, boas estradas, boas escolas, segurança. Boa qualidade, segurança. Ele ganha o dinheiro dele aqui. Ganha aqui. O Silvio Santos, que tinha casa lá, esses caras famosos aí, Gustavo Lima, os caras têm casa então, lá. Mas o Silvio Santos só ia de férias, ele nem morava lá. Só ia de lá. férias. Mas tinha propriedade lá, né? Eu acho, se não me engano, até em Orlando. Em Orlando. Ele e a família dele frequentavam a nossa igreja quando eu estava lá. Na nossa igreja tinha ele não era assíduo, a família era mais assídua à igreja. Mas quem que jogava lá, que ia nas igrejas evangélicas lá? O Pato, o Cacá ia na célula lá de casa, o Rivaldo, o Clebão do Palmeiras, Gonçalves, já bem antigo do Botafogo. Então essa turma toda e vários outros artistas e tal, acabavam frequentando as igrejas por lá, porque tem casas de férias, acabavam tendo relacionamento de um jeito ou de outro com a gente lá. Que bacana. Entrando um pouco mais dentro da doutrina, como que é lidar com os problemas familiares lá do pessoal de fora? Tipo, eu sei que o brasileiro, a gente é muito mais... a gente é muito mais próximo, né? Mais dado, né? Como o senhor falou, a gente faz uma célula, conversa bastante, vai na calçada, conversa mais um pouco, entra no carro mais um pouquinho para depois... A gente é muito aconchegante, né? Uhum. Já o americano não. Não. E como que é lidar com os problemas familiares? Bem, quando você é convidado para isso, em geral, o americano busca o pastor americano. Você vai na igreja de americano e se adapta. Dificilmente o americano vai na igreja de brasileiro. A não ser que ele é casado com uma brasileira ou casada com um brasileiro, aí eles vão. Mas mesmo assim tem muita dificuldade. A questão cultural promove um distanciamento muito grande. Quer você goste ou não, eles olham para você de cima para baixo. Uhum. Você é terceiro mundo, você não tem nada para nos ensinar.
Eu sou cidadão americano há muitos anos, mas eu ainda não sou americano para eles. Assim, guardadas as proporções, se tem um grupo de paraguaios da tribo Tupi-Guarani que vem pedir uma sala emprestada na sua igreja para ter um culto em Tupi-Guarani com eles, né? Dificilmente o brasileiro vai falar com o pastor Tupi-Guarani um problema da casa dele. Ele acha que não vai ter liga. É a mesma coisa para nós. Então, com o tempo, isso pode acontecer, com muitos anos de ministério, dependendo do impacto que você promove na comunidade, quem é você, o quanto ele te conhece, pode acontecer de vir te procurar. Como eu sou psicanalista também, de vez em quando eu atendo algum americano lá. Mas o americano, em geral, vai optar para ficar debaixo de um pastor americano e não de um pastor latino, brasileiro ou de qualquer outra raça. É a questão cultural. Eu tenho um pouco antes de começar o podcast, eu estava conversando com o pastor Nivaldo, com o pastor Nassif. Tanto faz. E a gente falou sobre... Estava falando sobre um colega meu que foi morar... Tá morando em Miami, ele morava em Connecticut. E ele relatou exatamente isso. Essa dificuldade, quando ele chegou lá, que ele achou que ia ser bem recebido, aquela coisa toda. Foi numa igreja lá, tomou um susto, quase se desvia. Mas graças a Deus ele é crente. Aí ele foi procurando até achar uma igreja que aceitasse ele, recebesse ele. Normalmente, a igreja americana, cujo pastor ou a liderança costuma viajar internacionalmente, ter experiências fora, teoricamente seria um pouquinho mais abertos para receber o estrangeiro. Existem igrejas lá que eles oferecem diferentes salas para as diferentes línguas, mas faz o culto em inglês com tradução simultânea. Então eles têm uma simpatia para alcançar outras nações, mas você fica aí na sua sala, você na sua, e a gente só vem para o culto, no culto você só está participando, não é uma ingerência muito direta. Mas tem vários modelos, depende muito da experiência transcultural do pastor daquela igreja local. Se ele é, por exemplo, o texano, ele brinca muito, ele diz assim, existe alguma coisa fora do Texas? Nem é fora dos Estados Unidos. É fora do Texas. Porque é tão grande o Texas e para ele só o Texas, né? Então tem essa piada lá, que o texano, quando ele viaja para outro estado, foi uma viagem internacional para ele, né? Porque ele é fechado na sua cultura. Então, agora, a Flórida não. A Flórida, quando você muda para lá, o que eles falam assim, bem-vindo ao único estado brasileiro que deu certo, como piada. Outros dizem assim, você está morando na Flórida? Parabéns, você está a 15 minutos dos Estados Unidos. Porque a quantidade de imigrantes é gigantesca, né? Mas é interessante que o americano na Flórida, ele leva muitos anos para ele perceber que tem muitos estrangeiros em volta dele, porque a vida dele continua igual. A infraestrutura não foi abalada, né? Agora, quando começa a invadir, ou seja, vem muito, que olhar para todos os lados, não tem ninguém que fala inglês, ele fala, o que é que está acontecendo? Aí ele vai perceber. Mas a Flórida tem, talvez hoje, uns 500 mil brasileiros e uns 2 milhões de hispanos de vários países, especialmente Cuba e Porto Rico, na Flórida. Texas e outros lados mais mexicanos, né? Mas hoje 35% a 40% da população americana fala espanhol. E a gente estima entre 8 e 12 milhões de brasileiros, números não oficiais, vivendo nos Estados Unidos hoje. Com uma concentração Flórida. Então, o Brasil na Flórida é povo não alcançado. Menos de 3% da população brasileira é evangélica. Isso eu fiquei impressionado, pastor. Porque eu achava que a população evangélica brasileira nos Estados Unidos, o número era superior, tipo assim, na minha mente, né? Chegava assim, tipo uns 70%, 80% da população que está lá. Não, ao contrário. Isso é povo não alcançado. Quanto mais missionários puder... Agora, a questão é que a maioria das igrejas evangélicas nos Estados Unidos não cresce por evangelismo, batismo e integração. Cresce por transferência de crente. Vai de uma igreja para outra, se chega uma igreja famosa, como chegou uma agora, aí os crentes vão experimentar lá. Ou crentes que vão daqui para lá, crentes. Por exemplo, tem uma certa igreja batista aqui no Brasil, que a sede é no Rio de Janeiro. Ele vai descobrindo onde ele tem ovelhas deles morando lá e planta igrejas e chama essas pessoas para formar a própria igreja lá, né? Mas dificilmente as igrejas estão crescendo por batismo. Algumas sim.
Ou seja, o evangelismo é muito fraco. E esses brasileiros, em grande maioria, que vão para lá, já tem ojeriza de crente, lá que eles nem querem saber de nada, né? Então, o trabalho de evangelização é muito um a um, vida na vida, e os grupos pequenos, né? Os grupos pequenos são, até hoje, a ferramenta ou estratégia de melhor alcance dos brasileiros. Porque você chama os vizinhos para o encontro, eles vão conhecendo o Senhor pela vida do grupo, né? E a gente orienta o grupo a ter essa vida que promove uma curiosidade no ímpio de ser crente. Pô, por que vocês são assim? Como assim? Né? E aí vai evangelizando, a gente treina cada pessoa, em cada grupo pequeno, 1 ou 2 pessoas em evangelismo pessoal, e treina 1 ou 2 ou 3 pessoas em discipulado 1 a 1. Então eles vão ganhando, vão discipulando, integrando na célula e até levar na igreja. E aí faz a integração e batismo. Então algumas igrejas fazem isso. Agora, a igreja que sai daqui, por exemplo, igreja fulana de tal, vou abrir lá, ele vai abrir com outros crentes. Né? Cantor, por exemplo, cantor gospel. Qualquer um que você levar lá vai encher sua igreja de crente das outras igrejas. Porque eles não têm expressão lá fora. Qual é o cantor gospel mais conhecido da igreja evangélica brasileira hoje que tem uma expressão lá fora? Thales. Né? Não fora dos Estados Unidos, fora do Brasil. Quero dizer assim, no meio ali, que toca na rádio, que vai no show comum. Entendi. Entendeu? Ele não é conhecido pelo não crente. Talvez hoje, o único evangélico conhecido fora dos arraiais da igreja evangélica seja o Cláudio Duarte. Por causa dos cortes que fazem das mensagens dele e vaza para quem não é crente, né? E aí ele logo cai na graça e o pessoal segue. Não quer dizer necessariamente que viraram crentes, tomara, mas se ele está na cidade, tem anúncio, o Instagram chegou para aquela pessoa, aí o pessoal vai assistir o homem que fala sobre famílias, né? Mas você pega eu não quero falar o nome de nenhum cantor evangélico, porque eu não quero machucar nenhum, mas você pega, eu levava quando eu estava no ministério lá em Orlando, eu sempre levava alguém, mas eu desisti, porque enchia o meu ministério, mas eu sabia que tinha esvaziado a igreja do colega. Então, ou eu levava de sexta e sábado, não levava nunca de domingo. Nossa, que coisa! Entendi. É muito isso. É muito porque isso. A gente estando aqui, não sei se o pastor está entendendo. A gente estando aqui, a gente recebe nunca tinha recebido um feedback tão de lá, né? Sempre é de quem vai fazer essa viagem, volta. Eu peguei na igreja e tal, tava assim a igreja. A igreja lotada e tal. Então, tava a igreja lotada, mas se você comparar com a vizinhança dele, é um percentual muito pequeno de crentes versus brasileiros não crentes, não alcançados. Ou seja, é só crente mudando de igreja. Casa ali. Lá, a gente chama o shopping de mall, né? Chama mall. E aquelas lojas em grandes quantidades que é mais barato, a gente chama de outlet mall ou só outlet. Então o mall lá, a gente diz que lá em Orlando tem o outlet believer, quer dizer, o crente de outlet. O que você faz no outlet? Você vai na loja da Nike, acha um tênis que você gosta, você compra o tênis, paga, você tem direito de levar o Nike. Vai na Michael Kors, gostou de uma jaqueta, você paga, leva. Vai ali na Dona Karan, compra uma polo, você vai em várias lojas, você deu um dinheiro, pegou o produto que mais lhe encanta e sai. O Outlet Believer é assim, ele vai em todas as igrejas da cidade, aqui eu vou por causa da palavra, aqui eu vou por causa do louvor, aqui eu vou por causa da profecia, aqui eu vou por causa do não sei o que lá, ele deixa uma oferta, se julga no direito de levar o produto que tinha ali, mas ele não é de nenhuma. Tipo, eu ofertei, já recebi o que eu tinha. Mas ele não é de nenhuma, ele não tem compromisso com nenhuma. Então, infelizmente, a gente tem uns 30% da população evangélica que são os outlet believers. Eles vão onde querem ir e não tem um compromisso, não tem vida naquele lugar, ele não tem um ministério, ele não faz nada ali de longo prazo, ele só vai curtir. Então, vai um famoso aqui, eu vi que nós temos livros de pessoas muito famosas aqui. Esse sujeito vai pregar lá, lota a igreja, mas de crentes. Almas se rendendo. Não, pode ter, mas por força de atração daquela igreja. Mas não porque esse importante do Brasil, importante e conhecido no mundo evangélico, ele tem poder de atrair incrédulo. Não vai.
Porque o incrédulo não está nem ligado, não cai nada no Instagram dele sobre igreja. Lembra que Instagram hoje é algoritmo. Algoritmos, né? Então ele não tem interesse, o Instagram também não divulga para ele. Então a divulgação tem que ser por outros caminhos para ver se esse cantor ou esse pregador atrairia algumas famílias. Atrai, alguns atrás, mas sempre por esforço da igreja local. Por exemplo, pelo amor de Deus, entende o que eu vou dizer. Vocês fizeram um vídeo divulgando que eu vou pregar na igreja. Sim. Né? Mas, então, o povo da igreja sabe que eu vou lá, certo? A mesma coisa um desses aqui. Divulgou na igreja lá, o povo da igreja sabe. Ele pode chamar um amigo, outro, isso acontecer. Mas não porque divulgou no mundo secular. Né? Eu não estou na Rádio Jovem Pan. Nivaldo Nassif vai estar na igreja fulano de tal, lá na Jovem Pan. Né? A gente não tem esse acesso. Quem sabe um dia a Jovem Pan ou a Bandeirantes ou sei lá que Record se interesse para saber a agenda evangélica da cidade. Quem sabe a gente chega num tempo assim, né? Mas por enquanto não. Pastor, A gente... Perdão. Pode. Eu já estou falando demais. Não, pode ir. Não, eu ia perguntar o seguinte. O senhor está pastor há 40 anos, né? Eu lembro quando eu me converti, a gente tinha aquela... A gente recebia da América, mas pelo que eu tô vendo aí, eu tô tomando até um susto agora, né? Que tipo assim, lá era o berço dos missionários, a América era aquele Pentecostes, os grandes pregadores. Todo mundo quer fazer evangelismo na América. Não sei se o senhor chegou a pegar essa fase aqui no Brasil. Lógico. E você despertava aquele... Não, eu quero ir lá pregar, sei lá, conhecer esses pregadores. Quer a gente queira ou não, nós somos muito influenciados por missionários europeus, especialmente da Suécia, Assembleia de Deus no caso. Daniel E por missionários americanos e ingleses que vieram para o Brasil na virada do século XIX para o XX, plantaram as primeiras igrejas aqui, os colégios batistas, as igrejas batistas presbiterianas, metodistas, tudo fruto de missionários americanos que vieram para cá, não tenha dúvida. Os Estados Unidos fez vários avivamentos, 1920, 30, a Rua Azusa, vários outros grandes evangelistas americanos, talvez o último tenha sido Billy Graham, e que giraram o mundo pregando, atraíram multidões, etc., não tenha dúvida. E quase toda a informação teológica que a gente tem, e aqui vou expandir, quase toda a informação científica que a gente tem nas universidades, e no caso teologia nos seminários, vem da América. A América sempre foi um berço que produziu ciência, né, avanço tecnológico, científico em grande quantidade, que a gente bebe deles até hoje. E também produziu muito escritor, muito tudo. É um chão fértil de aprendizado. Mas ela deixou de produzir o fervor evangelístico. Já desde 1970 para cá, você começa a fazer uma curva na queda da quantidade de evangélicos nos Estados Unidos. Talvez. E as pessoas me perguntam por que eu não sei dizer tudo. Talvez alguns movimentos desincentivaram o evangelismo, talvez a prosperidade grande tenha sido um fator, e talvez a igreja evangélica americana tenha perdido de vista por que ela era tão rica, que era para evangelizar o mundo. Não sei se está terminando o tempo dela, mas se você entrar no Instituto Barna de Pesquisas, do jeito que fala, escreve B-A-R-N-A, o Barna é um pesquisador crente. Se você entrar lá, no Google, Instituto Barna de Pesquisas, e pede em português que sai a situação da igreja evangélica americana hoje. Você vai descobrir que mais do que 75% dos pastores americanos não crê que só Cristo salva. Meu Deus! Então só esse dado já é importante para não evangelizar. Não precisa batizar, não precisa Santa Ceia e vários outros caminhos. E o decrescimento. E ele, se você afundar, ele vai te dar mais. Por exemplo, a questão moral na igreja evangélica americana. Sexo antes do casamento é válido? Lógico, está tudo certo. O uso de drogas e uma série de coisas que afetaram, de certa maneira, a igreja hoje. Por que o Partido Republicano não consegue eleger mais ninguém? Porque os republicanos eram, na sua maioria, evangélicos. E o evangelismo acabou faz muitos anos nos Estados Unidos. Você tem todas as igrejas em decréscimo. A igreja que eu fui ser pastor dos brasileiros, quando eu cheguei lá, ela tinha 14 mil membros. 5 anos depois,
nós fomos de 50 para 3 mil e eles foram de 14 para 4 mil. Eles perderam 10 mil membros em 5 anos. Por quê? Perde um pouco para as outras igrejas, mas perde para o mundão. E toda igreja é muito frágil. Se eu sou crente e não evangelizei meu filho, o neto dele já não sabe mais nada do que é evangelho. É simples assim. É muito rápido destruir a igreja. A igreja tem essa fragilidade. E eu não sei te dizer todas as razões. Então hoje, você tem algumas igrejas exponenciais e alguns pastores exponenciais nos Estados Unidos? Evidentemente que tem. E o Barna aposta que um avivamento ainda vem ao Estado. Né? Eu não lembro o primeiro nome dele. E o Barna ainda crê que haverá um avivamento, mas vindo não das igrejas institucionalizadas, das igrejas formais históricas, como as assembleias, os batistas, presbiterianos, metodistas. Que vai surgir ali. Ele acha que vem de crentes que são crentes de verdade, mas que não suportam viver a religiosidade dessas instituições. Então, essa é uma visão de América. Né? Muita coisa acabou na América. Por exemplo, desde o governo Bush para cá, do Bush pai, se diminuiu muito o investimento em desenvolvimento científico. Os Estados Unidos sempre foi muito forte nisso. O que os Estados Unidos fez? Ele trouxe a China para dentro dos Estados Unidos, trouxe o mundo árabe para dentro dos Estados Unidos. Eles aprenderam tudo de ciências nas escolas americanas e voltaram para os seus países e são mais fortes do que os Estados Unidos em muitas coisas. E ameaça, né? As estratégias parece que não foram as mais adequadas. Em vez de evangelizar esses caras que chegaram lá nas universidades, só ensinaram. Então, é muito interessante. Obrigado, eu estava precisando de água. Obrigado, jovem. Deus te abençoe, viu? Essa é minha filha. Essa é sua filha? Essa é minha filha. É? Ela que estava... Não era ela que estava dando aula. Não. Uma dúvida que eu tenho é... Eu sou analista de personalidade, depois eu vou fazer o seu mapeamento de biotipo. Depois eu explico o que é isso. Tá. Aqui no Brasil, eu tenho visto que ultimamente a gente tem enfrentado um problema muito grave na família. Uhum. E eu sei que o inimigo, o diabo, ele sempre vai lutar contra a família porque é a base de tudo. Como o senhor falou, se eu não pregar para minha filha, certamente meu neto não vai ter a mesma informação. E eu tenho visto muito ataques à família, divórcios, traição, tudo esse tipo. Esse tipo de problema também está acontecendo fora daqui, está acontecendo lá nos Estados Unidos. Como que está acontecendo? Como é que vocês estão lidando? Isso eu estou falando de dentro da igreja, membros, pastores, tudo, e a gente fica meio que, poxa, mas quem deveria ser o nosso ponto focal aqui, nos dá um ensinamento, acaba que está enveredando para isso. Como que está sendo isso lá fora? A secularização e o desenvolvimento científico contribuíram para essa mudança de mentalidade já no meu filho e depois no meu neto. Vou pegar algumas dicas. Por exemplo, há 30 anos atrás, a palavra que definia a cosmovisão do mundo era a palavra uniforme. A gente tinha uniforme escolar. Uhum. A gente tinha... Os homens vestiam terno preto, camisa branca, gravata preta fininha. As mulheres vestiam cabelos longos, um paletózinho e uma saia. Às vezes véu. Né? Então era todo mundo igual, né? Tudo uniforme. Na escola, a criança ela era boa de português, de ciências, de geografia, mas era ruim de matemática. A escola dizia, esquece o resto, vamos forçar a matemática para nivelar, uniformizar com todo mundo. E isso criou grandes problemas. Mais tarde, a palavra da moda foi diversidade. Então, o bonito era cada um ser cada um. E aí, no movimento estudantil, por exemplo, se o meu filho é ruim de matemática, mas bom de geografia, história e português, eu vou forçar aqui para ele ser um esperto nessa área e ele vai depender de um esperto de matemática. Ele não precisa ser bom em tudo, ele é bom no que ele é bom. Isso evoluiu para a terceira palavra que dominou o mundo até agora há pouco, que foi a palavra interdependência. Então, a beleza da vida é cada um ser cada um e um depender do outro. Então, eles criaram essa aqui.
A criança nasce dependente, depois a gente treina para ela ser independente, andar sozinha, comer sozinha, se limpar sozinha. Depois a gente treina para ser interdependente. Então o ápice da maturidade da humanidade seria a interdependência. Não funcionou. Não funcionou, porque a gente não quer depender de ninguém. Então agora a palavra moderna que nós estamos vivendo, saindo da interdependência, é restaurar a diversidade de um outro jeito. Cada um é um em si, e eu não posso me intrometer na vida dele. E isso afetou de alguma maneira a igreja. Por quê? Porque a igreja de hoje, aqui no Brasil, é uma igreja que faz 40 anos, ou talvez 50, que está sendo ensinada nas escolas primárias até a universidade por movimentos de esquerda. A gente deixou, eu sei que crente não fuma, mas a gente deixou o cachimbo cair. Ou seja, a gente dormiu no ponto. A gente não percebeu esse trabalho de tartaruga. Então a mentalidade hoje, eu sou eu. E aí nasce essa questão da ideologia de gênero, que não nasceu só por isso. Você sabe que o movimento comunista sempre entendeu que o proletariado provocaria a revolução, destituindo os ricos e dividindo a riqueza deles, etc. A escola comunista mais nova, de 1940, 50, a chamada Escola de Berlim, ela começou a perceber que o proletariado nunca iria promover uma revolução, porque o pobre, ele é conservador. Ele quer ir para o trabalho dele, ganhar o dinheirinho dele, pegar a condução e ir para casa, ter uma jantinha com a família. Ter uma segurança, e né? Gostar do futebolzinho dele, e alguns eventualmente para uma igreja. Eles não querem revolução, tá bom. Então a escola de Berlim descobriu que o proletariado não seria a ferramenta de revolução. Ela descobriu que era o que em alemão, não sei falar alemão, mas eles chamam de Lumpenproletariat. O Lumpenproletariat é as subclasses. Então eles sabiam que o pessoal do narcotráfico, o pessoal da ideologia de gênero, o pessoal antifamília, esse pessoal seria um instrumento de provocar uma revolução. Então por isso, em um determinado país da América Latina, um ministro entra na favela e fala com um macro narcotraficante de boa. Ele foi instruir ou receber instruções? Então porque aí... E aí a ideologia de gênero, como o comunismo é inimigo número 1 de família, pátria e Deus, ele precisa destruir tudo que tem a ver com isso. E o Lumpenproletariat, ou seja, aquele cara que não está nem aí se vai morrer, se não vai morrer, esse cara aí é o instrumento de receber recursos para provocar. Eu sei que a nossa história não é essa, mas eu quis mencionar isso para ver vários elementos estão acontecendo para essa relativização da moral. E quando a gente percebeu, atingiu mesmo dentro da igreja. Até 1980, de cada 10 divórcios no Brasil, 1 era de evangélico. Hoje está 3-1. Então a coisa está muito relativizada também. Então são vários elementos possíveis para chegar onde nós já chegamos, mas já chegamos. E aí a coisa é nós vivermos uma vida de família o melhor possível para ser modelo para os nossos filhos, né? Eu sei, eu fico meio que pensando, será que falta uma assistência, de repente, algum tipo de conselho, conselho que eu falo, pessoas que preste mais atenção em tudo que está acontecendo com os nossos líderes, com os nossos membros. Como são os nossos líderes, né? Que instrução eles receberam quando receberam o seu chamado? Quantas vezes nós ouvimos que a letra mata, o Espírito vivifica, que não precisa estudar, que o Espírito Santo faz a obra. Nossa, né? Aí a gente pega qualquer texto da Bíblia, mas o sermão é o mesmo, né? Porque não estudou. Não sabe nada do que está acontecendo no meu entorno. Eu me fechei no meu mosteiro evangélico. Eu não me relacionei com as pessoas lá fora. Muitos líderes de tempo integral dos últimos 40 anos viveram dentro dos seus mosteiros sem saber o que é viver o dia a dia de pegar ônibus às 5 da manhã e voltar às 9h30 da noite. Eles estavam destituídos do mundo verdadeiro. Então eles, de um lado. E de outro lado, talvez falta de companheirismo
a Bíblia diz que assim como o ferro com ferro se afia, assim um homem é outro homem. Os pastores, eles têm concorrentes e não amigos, na maioria dos casos. Eles têm medo do pastor vizinho porque ele pode levar minha ovelha. Eu não posso abrir meu coração com outro pastor, senão eu vou ficar na boca do povo daqui a pouco. E vários elementos. O que precisa é a ovelha aprender que ela precisa amar mais o pastor, saber que ele é um ser humano de carne e osso, que ele tem necessidades iguais, a gente orar mais, estar mais disponível a qualquer coisa e orientar o pastor a desenvolver amizade genuína com 2 ou 3 pastores, pelo menos, ao longo da vida, onde ele pudesse abrir o coração sem ser depois condenado pela fofoca de outros, né? Onde ele pudesse realmente ser ele mesmo. Pastor tem muita dificuldade de abrir o coração como ovelha. A esposa do pastor também. Se a esposa do pastor fala com uma ovelha, ai, tô cansada, o ministério do meu marido é tão cansativo, ela vai dizer, a mulher do pastor quer divorciar dele, que ela não aguenta mais ser esposa de pastor, ou ela tá descrente, porque não entende. Mas se tem uma colega, uma esposa de pastor, teoricamente, né, uma esposa de pastor, que ela fala, não aguento mais, fala, menina, eu também, então chora aqui comigo, que nós vamos chorar junto, a gente ora e se recupera. A mesma coisa o pastor, com quem ele vai abrir o coração com a ovelha tem maturidade, tem uma experiência com Jesus o suficiente. Outra coisa, se eu abrir o meu coração como ovelha, eu vou perder minha autoridade sobre ela. Então tem várias coisas que precisariam ser pensadas, mas sim, nossos pastores precisam de socorro. Os paradoxos do pastorado, né? É complicado, hein? Daqui a pouco tá chegando lá, filho. Quem? Ele é presbítero. Olha aí, é a carreira. Então, é isso aí. A gente tá em quanto tempo? 1 hora? Pode falar. Posso fazer uma perguntinha, pastor? Pode. Sinta-se à vontade para responder ou não, tá? Voltando um pouquinho. A gente estava falando da questão do que eu recebo de informação da América, por exemplo. Tem um determinado pregador bem famoso aí, que acho que o senhor deve ouvir falar dele, lá de Orlando, a igreja dele. Uhum. Já sabe quem que é, né? Sei. E o que a gente vê na TV é como se estivesse havendo um avivamento lá. Até esse momento, até esse exato momento, eu imaginaria dessa forma, que tem pastores brasileiros lá que estão promovendo um avivamento lá. Ok. Vamos pensar uma coisa assim. Tem 250 mil brasileiros em Orlando. 10% seria 25 mil pessoas dentro de uma igreja. 5% seria 7.500. Nesta igreja, que é a maior igreja, quando junta 3 mil pessoas em eventos especiais, juntou 3 mil pessoas. Ainda não deu nada em relação à porcentagem. Então, no avivamento, o avivamento entre os crentes por causa da cantoria e das palavras de ordem e tal. Aí já não seria mais sentimentalismo? Não, seria a camisa que eu vesti. Eu gosto daqui, e eu gosto do que acontece aqui, eu gosto de vir aqui. As motivações pelas quais as pessoas vão nessa igreja ou em qualquer outra igreja são as mais variadas. Eu vou nessa igreja porque o Cacá é membro dessa igreja. Sim. Eu vou nessa igreja porque o Silvio Santos frequenta. Eu vou nessa igreja porque tem muito empresário e eu vou distribuir cartões. Eu vou nessa igreja porque eu vou adorar a Deus independente de quem está no púlpito e de quem está do meu lado. Tem todas as motivações em todas as igrejas, não só nessa. Mas essa é uma igreja cujo líder, que recentemente deixou a liderança, num congresso de pastores e evangelistas, cada um dizia como plantava igrejas. Ele disse, a gente faz eventos na cidade, convida os crentes de tudo que é igreja. Quando a gente abre a nossa, a gente tem o endereço deles, a gente convida eles para nós. Assim, nitidamente. E é assim que aconteceu lá. Tão errado, tão certo, não é meu julgamento. Sim. Tem crente de verdade lá? Com certeza, em toda igreja deve ter crente de verdade, né? Mas eu oro para que seja um sucesso e que eles ganhem muitas pessoas para Cristo de fato, né? Mas ele tá é uma igreja né? que não significa que houve um avivamento entre os brasileiros, ainda não. Talvez ela seja um fator de trazer um avivamento, tomara, mas não. Você tem 2 ou 3 mil pessoas no auditório, mas eu estou falando de 257 mil pessoas sem Jesus lá fora. Exatamente. E aí, daqui do Brasil, qual que era a visão que a gente tinha? Que é a visão que eu estava tendo? Era justamente essa. Que está tendo lá uma explosão do evangelho. E assim, eu ficava muito feliz, porque o evangelho está explodindo lá
usando pastores brasileiros. Tomara. Outrora era o contrário, né? Vinham os missionários daqui, de lá para cá, e agora está... Olha, a própria igreja, a denominação batista americana já disse várias vezes que nós ainda somos uma igreja rica, ainda somos uma igreja forte, ainda temos na nossa membresia gente muito importante no governo e nas maiores empresas dos Estados Unidos, mas nós estamos decrescendo. O nosso crescimento hoje depende dos latinos. Isso americanos falando. Então muitas igrejas americanas estão diminuindo, vai ficando para os latinos. A infraestrutura, então, aí há crescimento. Há crescimento entre os latinos? Há crescimento entre os brasileiros? Mas não a nível de falar que é um avivamento para a América. Né? E muitas igrejas, repito, elas têm um crescimento de transferência. E não só de evangelismo e integração. Na verdade, está trocando de aquário, né? Exato. E aquele avivamento que houve, pastor, há um ano e meio atrás, 2 anos atrás, lá na universidade, em Osborne. Aquilo foi... Olha, o avivamento é avivamento quando ele muda a sociedade em seguida. Sim. E não houve essa mudança. Então foi um fogo de avivamento momentâneo. Entendeu? Se dali aquele estudante saísse evangelizando, se começa a ter notícia que está se convertendo muita gente na cidade, aí esse avivamento, acho que eu chamaria avivamento. Aqui no Brasil foi noticiado de uma forma assim que vários pastores era toda hora lá ver e tal, mas foi um cultão que por alguma razão muita gente não queria sair da presença. Legal. Mas não reverteu em mudança nem da vida deles, que a gente saiba, e nem da cidade. A gente não sabe, a gente não ouviu mais notícia de que nem se repetiu o evento e nem mesmo pessoas se transformaram. Tem um dos sermões mais famosos do mundo na Inglaterra, foi proferido por Jonathan Edwards. O título do sermão era No Resvalar do Seu Pé. Ele pregou um sermão sobre o julgamento de Deus. A igreja tinha 250 pessoas no culto. A cidade tinha aproximadamente 25 mil pessoas. Pois o povo não conseguia dormir e batia de porta em porta pregando o mesmo sermão para a cidade inteira. Isso é um avivamento. Entende? Que você invade, você muda tudo, seus conceitos mudaram, seus valores acabaram, e agora eu tenho que falar para você, você tem que ir comigo, etc. Então, foi legal, foi uma coisa inédita? Foi. Como também no Canadá, aquelas igrejas que estavam tendo aquelas unções maravilhosas lá, não dava em nada, só deu em confusão depois. A própria igreja falou, nós estamos errados, para com isso. Mas ninguém contou esse pedaço. Então, esse mover... Só veio para cá a parte esse mover, esse êxtase, essa adoração, essa coisa louca, gostosa da presença de Deus é maravilhoso. Só que ela tem que desembocar numa mudança moral, ética e comportamental minha para com a cidade. Se isso não acontecer, não foi avivamento. Boa. Por exemplo, em Suância, no país de Gales, quando houve um avivamento lá, foi um menino, era um seminarista, esqueço o nome dele agora. Ele está andando assim na igrejinha dele e vê um diácono ajoelhado em cima de uma cadeira, assim ao lado da cadeira, e a oração do diácono era, Senhor, me dobra. Assim, me humilha. Ele falava, me dobra. O seminarista, que era pastor de jovens, foi lá na cadeirinha dele e falou, Senhor, me dobra. Deus dobrou o cara. Deu um avivamento que começou a espalhar por Suância, Inglaterra, e foi para o mundo. Por 20 anos, na cidade dele, todas as cadeias eram vazias. Isso é avivamento. Entendeu? Eu conheci um senhor já falecido, um missionário, veio para o Brasil, de País de Gales, que o bisavô dele experimentou o final desse avivamento. Durou quase 100 anos aquele mover de evangelismo naquele lugar. O avô dele trabalhava no porto. E um dia ele estava orando, o Espírito Santo falou assim, você roubou ferramenta do corpo, vá devolver. Ele falou, agora eu vou preso, né? Mas eu vou obedecer o que o Espírito Santo falou. Foi lá, chamou o gerente lá geral, não sei de que, falou, olha, eu vim devolver essas ferramentas aqui. O cara falou assim, foi o Espírito Santo que falou? O cara falou, foi. Ele falou, então vem cá. Tá vendo aquele galpão novo ali? A empresa construiu só para guardar a ferramenta devolvida. Não cabe mais. Então a empresa está dando de presente para você, é sua. Eita. Isso é avivamento. Você faz mudança na moral, na ética das pessoas. Senão é um fogo. Né? Senão é uma sarça ardente, né? Que aí eu chamo a sarça ardente do Moisés de Alexa divina.
Ele conversou com a Alexa. Existe muita discriminação por ser crente nos Estados Unidos em comparação ao Brasil? Não, menos crente, porque o evangelho foi muito grande, foi muito forte. Ainda é muito respeitado alguém que se fala, eu sou um evangélico. Todavia, A América ao já mesmo teve tempo, 50%. em comparação, os católicos nos últimos 30, 40 anos, parece que estavam sendo considerados mais éticos e mais morais do que os evangélicos. Então houve sempre essa coisa assim. Mas não tem a mesma... crente, quero. Ok. Eles perguntam para você, você tem alguma fé? Ok. Ok, que bom para você, eles falam, só isso. Né? Mas, por exemplo, você vai mudar a carteira de motorista, está escrito no formulário, mudou de sexo no último ano? Você é masculino, feminino, ou prefere não dizer, ou você neutro. quer escrever o que você quer, o que você é, né? Então essas coisas aconteceram. Eita. É uma coisa que me intriga muito nessa situação aí. Porque a América, eu não sei se o pastor sabe desse dado, pode ser que eu tenha ouvido também aleatoriamente, mas já foi 50% dela. Já foi mais 65% de evangélicos. Isso de 1920 até 1960, depois começou a cair. Mas foi o chamado época do puritanismo americano, né? Que era assim, era quase um fundamentalismo, era muito séria toda coisa, a questão da roupa, como no Brasil enfrentou também. Sim. Né? Nós somos aqui, deixe-me considerar, a Assembleia de Deus. Quando que um assembleano ia usar barba? E chapéu, né? E isso é uma mudança. Isso quer dizer que o mundo entrou na igreja? Eu não creio. Mas eu creio que agora a gente se comunica melhor com o mundo. Verdade. Né? Porque antes nós éramos muito distanciados deles no nosso mosteiro. Lógico que há perigos de qualquer jeito, porque você podia pegar o irmãozinho de terno e gravata e dentro estava ruim, não passava de um sepulcro caiado, né? Então não era a roupa que me definia, mas era o modelo. E a gente entendeu que aquilo era santidade, né? É por isso que é o nome do podcast. Pode Bleiano. É isso aí, pode Bleiano. Eu vejo que o senhor trouxe livro. Então, deixa eu falar um pouco do que eu faço. Por favor. Além de pastor, quando eu cheguei na América em 2002, eu comecei a perceber meu povo muito endividado. E eu sempre ouvi dizer que se você vai para um país de economia boa, você melhora a sua condição de vida. E muita gente foi por causa do santo dólar. E eu cheguei lá, encontrei uma comunidade de 120 pessoas, mais da metade com $50 mil de dívida em cartão de crédito fácil. Eu tinha ovelhas com até $1 milhão em dívida. E eu falei, eu preciso ajudá-los. E eu fui ler livro de finanças. E eu descobri que eu também não sabia lidar com as minhas finanças. Nós nunca tivemos dívidas. O máximo que eu tinha era 3 salários guardados numa poupança, achava que estava bom, o resto Deus proverá. Foi assim que eu fui ensinado, né? Deus proverá. E aí, quando eu comecei a ler livro de finanças para ensiná-los, eu descobri que eu não sabia lidar com aquilo, mas todos os livros mencionavam que você precisa mudar a sua cabeça, mas não falava como. Guarda isso aí. Com a crise, quando eu cheguei lá, também vi que os brasileiros eram no gueto, eles não aprendiam inglês. Eles falavam português. E isso, quando eu cheguei lá, já tinha 400 mil brasileiros na região. Eu chegava no banco americano, no caixa, e dizia good morning. Ele falou assim, eu falo português. E eu falava good morning. E a pessoa falava, eu falo português, porque tinha sotaque lá que ele sabia que eu era brasileiro. Então não precisava falar inglês. E depois você tinha televisão brasileira, depois os mercados brasileiros chegaram. Então eu falei, poxa, esse pessoal é indocumentado e não está estudando. Então eu comecei a orar para descobrir o que fazer pelo meu povo e descobri que tinha uma universidade nos Estados Unidos que podia dar aula a longa distância em português. Contatei a universidade, trouxe a direção da escola para dentro da igreja, fizemos um contrato, estabelecemos um núcleo da universidade dentro da igreja, que aí tinha administração, tinha psicologia, tinha vários cursos lá. E aí eu falei, eu vou me matricular para animar vocês. E voltei depois de velho fazer outro bacharel. Aí eu me encantei com o bacharel que eu estava fazendo, eu escolhi aconselhamento clínico, porque eu era pastor, eu pensei, se eu saber melhor, né? E aí fui para o mestrado, e no mestrado eles começaram a me animar a ir para o doutorado. Então, no doutorado, a minha tese foi como seus maus hábitos de infância
e traumas emocionais sabotam a sua administração financeira pessoal. E aí eles aceitaram a tese. Então eu fui estudar, além do que eu estudava, o que é aconselhamento clínico. Meu doutorado em aconselhamento clínico é alguma coisa entre psicologia clínica e psiquiatria. Então, se eu faço 2 anos de residência médica lá, eu posso dar remédio como o psiquiatra dá. Para ter uma ideia do que eu estudei. Depois eu fiz outro mestrado lá e outro mestrado aqui no Brasil, depois eu conto se der tempo. Então, estudando isso, eu vi que só estudar psicologia não estava me dando todas as ferramentas para entender o brasileiro. Aí eu estudei história, estudei geografia, estudei antropologia, estudei o que eu pude, psicologia positiva, fiquei 10 anos lutando para descobrir coisas. E finalmente eu construí a tese, eles me deram 10 lá na tese nos Estados Unidos, e depois eu transformei num livro que está aqui, mas depois eu falo do livro. Então, por que eu fiz tudo isso? A motivação inicial era ajudar os brasileiros, mas eu acabei embarcando por um caminho maravilhoso, que eu me envolvi em pesquisa sobre o funcionamento da alma humana, como é o ser humano. Por que você é do jeito que é? Por que você fala do jeito que fala? Por que você pensa do jeito que pensa? Reage do jeito que reage? Por que você tem suas explosões? Por que não? Por que às vezes você é muito tímido? Por que às vezes você se retrai? Por que às vezes você se sente sujo, não digno? Por que você não quer falar em público? Por que você se esconde? Por que você fala demais? Os diferentes traços de personalidade. Eu comecei a estudar isso, né? Que também tem um livro aqui sobre isso. Isso aí eu já me interessei. Então, aí eu estudei isso lá nos Estados Unidos. Depois que eu me aposentei, no trato terapêutico, na psicanálise, em sessões de psicanálise, eu entendi que eu precisava de mais uma ferramenta, então eu fiz outro mestrado lá na área de hipnose. E depois no Brasil eu fiz um outro mestrado na área de psicanálise. Então, para juntar tudo isso e ter a maior quantidade de ferramentas possível para poder lidar com as pessoas que estavam com as suas crises emocionais. Então, o meu trabalho hoje no Brasil é basicamente atender pessoas individualmente e atender corporações. Eu iniciei um nicho de mercado aqui que eu chamei de psicanálise corporativa. Então, por exemplo, você tem uma empresa com 500 funcionários e você fala, Nassif, eu quero que você cuide dos meus 50 de cima. Aí eu faço uma palestra para toda a sua empresa, com todos os funcionários, mas depois numa sala que você vai me designar, eu vou atender um por um dos seus colaboradores para ajustar o emocional deles numa única sessão de psicanálise que eu chamo de terapia de resolução acelerada. Eu vou tirar o sujeito das dores emocionais dele, colocá-lo nos seus recursos, ele mais alegre, vai produzir 25% mais no final do dia. Então, qual é o meu produto ao empresário? Eu vendo 25% de maior produtividade com uma única sessão de psicanálise. Isso me traz muito para o Brasil para atender empresas. E aí eu aviso os colegas também, e aí prego nas igrejas deles quando eu posso. Então, basicamente, esse é o meu trabalho hoje. Nossa. Então, deixa eu te falar dos livros. Eu já fiquei interessado. Nós temos 3 filhos, posso deixar assim aqui? Acho que dá para ver lá. Nós temos 3 filhos. O Rafa hoje vive no céu, faz 7 anos. Há 39 anos atrás, Deus nos deu o Rafa com síndrome de Down. Então o Rafa foi o nosso eterno baby. O Rafa, ele embora tivesse síndrome de Down, ele falava português, espanhol, inglês e não sabia ler. Mas ele era fluente nos 3 idiomas, do jeitão dele, mas era. E o Rafa tinha um estilo dele de viver. Então, quando ele faleceu, eu sentei na frente do computador e escrevi dele. Por exemplo, ele tinha frases muito peculiares dele. Ele era muito feliz, ele orava muito, todo dia meia hora por dia, mínimo. Quando ele voltava da célula dele, ele orava 1h30, porque o pessoal cravava ele de pedido de oração, ele memorizava e ficava orando. Ele cantava o dia inteiro, ele tinha mais do que 4.000 CDs de músicas evangélicas no tempo que existia CD. Ele gostava das pentecostais mais retetés, é o que ele mais gostava. E ele conhecia tudo de música, assim, de memória, né? Então me faz muita falta o som dele lá em casa. E o Rafa tinha essas frases de efeito. Por exemplo, uma vez ele chegou em casa com uma camisa muito feia. E eu falei, Rafa, que camisa feia, meu filho. E ele me chamava Palinho, ele sempre levantava o dedo para falar comigo. Ele dizia assim, Palinho, você não gosta? Eu falei, não, mas eu gosto.
Aí eu escrevi uma história nessa frase. Por que você está se incomodando com o jeito do outro? Ele está bem? Deixa ele. Passei em frente ao banheiro, ele estava com a porta aberta lá. Eu falei, Rafa, quer ajuda, meu filho? Palinho, cada um cuida do seu traseiro. Aí eu escrevi uma história, não se intromete na vida dos outros se você não foi chamado, né? E várias outras que eu colecionei aqui. Mas o Rafa precisou de uma cirurgia que deu complicação, não vou contar toda a história aqui, que levou o Rafa ao falecimento. Então eu também coloquei nesse livro aqueles 12 dias de UTI, a minha luta com Deus, a minha briga, como é que a Bíblia ficou diferente para mim, foi o duro aprendizado da soberania divina. A gente canta, mas não pensa, né? Se Deus operar, Ele é Deus. Se não operar, continua sendo Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Se não curar, continua sendo Deus. Dói minha boca para cantar isso agora. Porque Ele não operou, não do jeito que eu queria, mas Ele continua sendo meu Deus. Então esse veio para cá. O que tem nesse livro de interessante? Quem lê diz que começa a rir e não para de rir até começar a chorar e não para mais de chorar. Só que quando fecha o livro, fala assim, eu tenho um outro olhar para minha família. Agora eu tenho um amor que eu não tinha pelos meus filhos, pelos meus pais. Agora a gente se beija muito mais, se abraça muito mais, se elogia muito mais depois de ler esse livro. Outras características desse livro. Ele está hoje em português, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e está sendo traduzido para o chinês. E se tudo funcionar, esse livro vai virar um filme para os cinemas brasileiros, lá para final de 27, começo de 28. Está na mão de um ator brasileiro chamado Felipe Simas, que fez vários filmes, está fazendo Chitãozinho Chororó agora na televisão. Muito crente o Felipe, então ele está negociando, crente mesmo, ele está negociando agora... Que surpresa boa! Ele está negociando com a Sentimental Filmes, uma produtora enorme de filmes brasileiros, que fez muitos filmes de sucesso aqui no Brasil, e nós estamos negociando porque a nossa exigência é que Jesus apareça na história. Então, o nosso desejo é falar sobre a síndrome de Down, sobre famílias, sobre a problemática de ter uma criança especial e sobre Jesus como sustentador. Então, esse livro está aí. Isso é um presente aí para o Pod Bleiano. Eu vou ler. Nossa. Esse aqui é o livro que é a tese, que é o meu protocolo de terapia, chama-se Mapeamento do Biotipo. O livro se chama de Feridas a Troféus, porque eu vou ensinar você que suas dores do passado... elas não precisam doer, elas podem virar cicatrizes. E uma cicatriz é uma história de alguém que foi ferido, alguém que aguentou o tranco e alguém que foi curado. E a pele da cicatriz é mais forte do que a pele comum. Logo, uma cicatriz se transforma num troféu de vitória. Então, de feridas a troféus, é detalhadamente o mapeamento do biotipo. As pessoas leem e se conhecem. Pastor Klaus Piragini, da Kyrios, na Lapa, uma igreja enorme, do púlpito, ele disse, lendo esse livro, eu descobri por que eu não estava bem. Eu tinha uma dor chamada abandono. E esse livro me mostrou isso e imediatamente o Senhor me curou durante a leitura. Então, esse é um livro que tem essa proposta de você se encontrar e ganhar cura. E, lógico, é o meu protocolo de terapia, que é inédito no Brasil. O livro, inclusive, é inédito no Brasil. Esse aqui é o meu tese de doutorado, que eu chamei Desvendando o Segredo da Formação da Riqueza. As pessoas têm ideias errôneas sobre dinheiro. Se é rico, ou foi sorte, ou é corrupto. Tem muita gente que teve sorte, tem muita gente que é corrupto. Né? Mas não é todo mundo. Você pode ser rico honestamente. Então, esse livro aqui trata de questões emocionais que precisam ser curadas. Depois ele dá o segredo da formação da riqueza. São 4 capítulos no segredo. O primeiro é pensamentos errôneos sobre dinheiro, que eu vou corrigir. Segundo, o uso do pensamento. Os seus pensamentos são indicações, seus pensamentos recorrentes, são indicações de para onde você está levando a tua vida. Quando Jesus fala, a boca fala do que o coração está cheio, Jesus não estava falando daqui. Né? Estava falando daqui, porque se eu aceito Jesus nesse órgão aqui, e amanhã eu sou atropelado e meu coração vai de transplante para um ímpio, ele vai para o céu e eu não. Não vai dar certo, né? Lógico que é aqui, né? A boca fala do que está cheia sua mente. Não é isso? É isso? Então, palavras são sintomas de seus pensamentos. Logo, suas palavras de repetição se transformam em profecias infalíveis do seu futuro. Provérbios 18, 20. O que sai da boca do ser humano, disso ele saciará o seu estômago.
Provérbios 18, 20. Ou eu creio ou não creio. A Bíblia não é um livro de ciências nem de psicanálise, é um livro comportamental. Mas hoje a neurociência sabe que dependendo do que eu falo, eu mudo a carga hormonal para o meu corpo. Lembra que a gente falou na escola dominical domingo? Então, esse livro aqui vai falar também sobre alma de livre e alma de escravo. O que é o alma de escravo? Isso aqui é o seu salário. E em cima do seu salário tem 4 coisas: roupa, comida, um meio de transporte e uma caminha para dormir. Certo? Está baseado no que você ganha todos os meses. Se isso aqui balançar, isso balança. Se cair, isso cai. Então, esse aqui é o escravo. Ele não pode parar de trabalhar nunca. Agora, o que é o rico? Ele transferiu as mesmas 4 coisas, não para o salário, mas para a montanha de dinheiro que ele juntou, patrimônio dele. Se o salário lá balançar, aqui não balançou. Se lá cair, aqui não caiu. Então ele é livre. Esse livro vai ajudar você a fazer essa transferência para cá. Aos poucos, planejado, com a bênção de Deus, você vai chegar na sua idade, por exemplo, 60. O que eu vou falar agora não é profecia, tá? Se você tem 20 anos e consegue caminhar no segredo, aos 60 anos eu garanto para você que você tem sua casa de uns 300, 400 metros paga, 2 carros na garagem pago, 5 milhões de reais num CDB do banco. E o que é um CDB? CDB é uma aplicação bancária que te dá 10% ao ano. Se você tem 5 milhões de reais no banco, no final do ano você tem 500 mil. Você pega os 500 mil, mantém os 5 milhões aplicado. Pega os 500 mil, divide por 12, dá 80 conto por mês. É legal ter casa paga, carro pago, seguro médico pago, supermercado pago e mais 80 conto por mês, sem trabalhar? Todo mundo pode? Todo mundo pode. Todo mundo vai ter isso? Não. Tem gente que vai ter muito mais e tem gente que tem menos. Eu tenho muito menos do que eu acabei de dizer. Mas esse livro vai dizer para você que você é livre, que riqueza nada mais é do que fazer o que você quiser com o seu tempo. Se eu falar agora, se você falar para mim assim, vamos viajar amanhã? Bora. Vamos ali? Vamos. Por quê? Eu não tenho um patrão para pedir licença. E eu tenho uma reserva que me permite viajar pelo mundo. Eu tenho a minha casa em Orlando, que divido com a minha filha e meu genro, tem 400 metros. Mas eu não pago nada, 0 nela. Eu não tenho carro nos Estados Unidos. Por quê? Porque eu viajo 3 vezes por ano para o Brasil, 2, 3 meses cada vez, viajo para a Europa um monte de vezes. Então, para que eu vou ter um carro lá? Vai ficar parado lá. E outra, minha filha tem carro, meu genro tem carro, meus 2 netos têm carro. Sempre tem um carro sobrando quando eu estou lá. Então, esse livro vai ensinar para você que existem pessoas que não gostam de dinheiro. O dinheiro chega na mão, elas já gastam. Elas não gostam de ter dinheiro, elas gastam logo. Elas não gostam de dinheiro. Tem pessoas que odeiam dinheiro. O dinheiro nem veio, elas já gastaram. É que elas odeiam o dinheiro. E tem pessoas que eu chamo de engraçadas. As pessoas engraçadas, elas compram o que elas não precisam, com dinheiro que elas não têm, para mostrar às pessoas que elas odeiam aquilo que elas não são. É engraçado. Ô louco. Né? Então, esse livro vai ensinar você os segredos. São 10 princípios do segredo. Eu vou chamar Deus aqui, porque esse livro tem que ir lá fora. Eu vou chamar aqui Deus de matéria-prima original, invisível, pensante e criadora. Eu vou pedir a Ele. O que é matéria-prima original, invisível, pensante e criadora? Para fazer essa mesa, alguém imaginou. Certo? Ela não existiu antes da imaginação. Depois vai na natureza e pega a matéria-prima pré-existente e transforma em mesa. Deus não precisa, ele faz assim, acontece, certo? Porque ele é matéria-prima original, invisível, mas ela é criadora. Haja o planeta, ouve o planeta. Haja luz, certo? Então eu vou imprimir nele para ele produzir o que eu não posso produzir, enquanto eu vou produzir o que eu tenho que produzir. Bons negócios, estudar, ser aplicado, ser grato, contemplar, ser generoso, os princípios da riqueza, porque riqueza é ciência. Mesmas causas sempre provocarão mesmos resultados, mesmos efeitos. Então, é a minha tese de doutorado nos Estados Unidos, ganhei 10 lá, resolvi nesse ano transformar em livro para você e está aí à disposição. Mercado Livre ou... É isso que eu ia perguntar. Ou na minha lojinha do meu Instagram, tem lá,
ou então direto com o meu assistente, que está ali, o Anderson. O Anderson é o diretor executivo ou executado, não sei bem, da nossa empresa na área de literatura e é meu motorista aqui. Eu, de vez em quando ninguém está vendo, que não está gravando nada, eu falo que ele é meu escravo. Não, é meu sobrinho, meu grande companheiro de viagem, de tudo. Se você ligar para o Anderson, ele pode remeter pelo correio para você. Passa os contatos, passa para a voz da consciência que ele vai... Ó, nas orelhas dos meus livros tem todos esses contatos ali, tá bom? Boa. Depois só copiar e se você puder divulgar A aí gente no coloca seu... na descrição. Inclusive, pastor, já quando o senhor vier para a igreja... nós vamos Sim, trazer. sim, vai levar. Nós vamos trazer. Então, no podcast, a gente trouxe de presente. Na igreja, nós vamos vender mesmo. Por favor. Eu vou ler. Então, Que eu leio faz o primeiro. seguinte, dá mais 3 para o podcast eventualmente sortear para algum assistente, boa. coisa assim, tá? Cara, Vou sortear. A gente sorteia. no dia da... A gente... Pode Cara. ser. A gente vai fazer um fechamento na igreja. Meu Deus. Porque a gente tem um programa que é a EB Terça, né? A gente pega a EBD, que é do domingo, e faz na terça. A gente... Não pode nem falar no culto, domingo, tá? É. Só depois, porque senão o pessoal não vai acompanhar. Não. Sorteio. E aí a gente vai fazer um fechamento. Quando a gente fizer o fechamento, vai fazer na igreja, o podcast vai ser na igreja, aí a gente sorteia lá na igreja. Isso aí. Quero... as redes sociais do senhor, você pode falar aqui. Então, o meu Instagram é fácil e difícil. É Nassif, é com 2 S's, 2 F's. Então é NS Nassif. É meu Instagram. E aí, você pôr meu nome aí no Google, YouTube, vai aparecer todas as Parece redes. bastante coisa. Exato. Quero agradecer aí a vinda do senhor, a sua disponibilidade. Que Deus abençoe o ministério do senhor. Obrigado. Aprendi muito. Eu acho que se Deus permitir, ele vier mais uma vez, não deu pra nem chegar perto, meu amigo. Se Deus permitir, se eu estiver aqui no Brasil de novo, seja convidado. Olha, Aí a gente aprofunda. Talvez você, seus seguidores, pudessem nos ajudar em oração. Nós estamos pedindo a Deus a graça de colocar os nossos livros nas livrarias seculares do Brasil. Boa. Em nome de Nós Jesus. temos quase 3.000 livrarias no Brasil Tá ligado. hoje, mais 1.200 evangélicas. E os nossos livros só estão conosco. Antes eu tinha a visão de só oferecer nas igrejas, Sim. mas como eu estou escrevendo para o mundo secular também, a gente tem orado e buscado essa parceria com gráficas, editoras e também livrarias, e isso demandará a nossa presença o ano que vem no Brasil, o ano todo sem sair, ou pelo menos sem sair muito, porque eu venho 3 vezes por ano e volto, né? E então a gente está orando e vendo a possibilidade disso acontecer. Isso acontecendo, a gente vai ter muitas outras oportunidades. Vai acontecer, em nome de Jesus. Eu vou até arrumar de comprar um apartamento no meio do caminho entre onde eu estou hoje e vocês, porque nós moramos um em Manaus, outro em Rio Grande do Sul, né? Em São Paulo. É uma doideira. De avião, se pegar avião, chega primeiro em Manaus. É verdade. Verdade. Eu vou até ver com o senhor depois. Sobre a questão dos livros. A Diana quer colocar livro lá para vender. Ai, que benção. Quer colocar livro para vender. A gente já vende Bíblia lá. Na igreja? Não, na ele loja. A gente ele tem acabou de abrir loja. uma loja. Então, a gente pode consignar, a gente faz um contrato Boa. de consignação. Normalmente, o livreiro trabalha com a gente a 40%, dependendo do livreiro, do preço de capa. Ou seja, esse livro hoje no mercado está 89 ou 92? Quanto, no, O livro está no 9,8. 9,8, né? Mas dá para ser menos, dá para ficar aí nos 9 para o público, e aí 40% é do livreiro e os outros é da editora, né? Perfeito. Então a gente pode fazer um contrato de consignação, falar, quero 10, 20, 30 de cada, fica aqui. Cada mês ele só reporta para a gente que estado que está, e se ele falar, não vendeu nada, a gente vai e recolhe. Quer dizer, ele vai receber em consignação. Perfeito. Agora, se ele quiser um desconto maior, aí se ele pagar na frente, a gente dá um desconto maior. Perfeito. Boa, vou conversar com a Diana sobre isso. Gostei da Eu fiquei temática impressionado dos livros. com a maior sinceridade do mundo, pastor, com a sua humildade, pelo conhecimento que o senhor tem de ter aceitado o nosso convite, Imagina, ter vindo aqui. E tô... Mano, eu sou da Zona Leste, cara. Então tá tudo certo.
Mas assim, foi bem pouquinho. Vamos tentar trazer o senhor pelo menos umas 10 vezes aqui. Será uma honra. Muito obrigado. Havendo possibilidade, será uma honra. Sempre foi solícito, sempre respondeu, sempre que a gente chamou, conversou com a gente. Obrigado mais uma vez, que Deus abençoe o ministério, Deus abençoe o Anderson, né? Anderson. O Anderson por ter trago. E até uma próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Quinta-feira ele vai estar lá. Quinta-feira, É que esse programa vai passar na terça, então não adianta muito. É. Mas se o senhor puder gravar aqui, são duas coisas. Daqui a 80 anos e 5 meses. 80 anos e 5 meses. E 3 dias. Esse vídeo vai estar na rede social. O que o senhor tem para falar para essas pessoas que estão lendo, que estão assistindo esse vídeo daqui a 80 anos? Se Jesus não voltar até lá. Primeiro, creia de todo o seu coração no que a palavra de Deus diz, quando ela diz que o seu estômago será saciado pelo que você fala. Suas palavras recorrentes sempre são profecias do seu futuro. Se você falar bobagem, usa o mas. Sabe o que é mas? Tudo que você fala antes do mas perde totalmente o valor por causa do que você falou depois do mas. Se eu falo assim, eu tô tão feliz hoje, mas tá difícil de viver, o tão feliz morre. Ficou grande isso aqui. Então inverte. Tá tão difícil de viver, mas eu tenho um Deus maravilhoso. Então se você falar bobagem, bota um mas e eu creio em Deus, Deus está comigo, eu vou vencer. Não é positivismo. É apenas você vai colocando a sua mente na direção das suas palavras. Outra coisa, perguntaram para um grande palestrante num fim de semana que tinha umas 4.000 pessoas para ouvi-lo e era caro porque era um treinamento que ele ia dar. E depois que ele terminou uma das palestras, o jovem falou para ele assim: como você consegue atrair tantas pessoas para pagarem tudo isso? E você ter essa performance, é incrível o jeito que você fala. Ele disse assim: meu filho, eu acho que você fez a pergunta errada. Você deveria ter perguntado para mim o que eu fiz da minha vida nos últimos 40 anos diariamente. Aí você saberia porque eu cheguei aqui. Nunca do Então, dia pra noite. as suas rotinas diárias indicam para onde você está levando a sua vida. Aprende todo dia alguma coisa. Não tenha preguiça para aprender. Vai, mesmo com preguiça. Lá onde eu vivo, tem 3 ditados interessantes. Primeiro deles: quem não ler, vai pagar para quem leu. Quem não ler, vai pagar para quem leu. Correto. Quem não ler, lerá a vida de quem leu. Correto. E o pior de todos é esse: quem sabe ler e não o faz, que diferença tem do analfabeto? Perfeito. Então, se você sabe ler, tem um mínimo de saúde, vai aprender todo dia um pouco. Hoje nós temos podcasts, nós temos tanta coisa de graça. Tem uma pessoa que fala: meu sonho é aprender inglês. Vai lá, tem cheio de podcast de graça para aprender inglês. Põe no ouvido e fica ouvindo o dia inteiro. Mas só ouvir? Sim. A gente não aprende com gramática, a gente aprende ouvindo. Quem ouve, fala. Então tem muita coisa que você só de ouvir vai aprender. Não passe um dia sem aprender algo, sem aprender uma curiosidade, sem aprender um capítulo de um livro, um pedaço da Bíblia. Assiste bons filmes. Pelo amor de Deus, não assiste tranqueira. Assiste bons filmes, de lá você tira ensinamentos grandes. Por exemplo, o passado é história. O futuro é uma incógnita. E este momento é tão importante que se chama presente. Kung Fu Panda 1. Bons filmes. Né? Eu ia falar. Bons filmes. Então, o que eu quero dizer para você: vai aprender. Vai aprender. Nada será em vão do que você aprendeu. E cada coisa que você aprende, você não fica melhor do que ninguém, mas você sobe um degrau para o seu crescimento, para a sua própria vida. E crente, se você é crente e acredita na ressurreição e acredita nas bodas do Cordeiro, eu tenho um pedido para fazer para você. Avisa seu rosto
avisa o seu rosto e sorri um pouco mais. Eu sei que a vida está difícil, mas a gente sabe para onde está indo. A gente sabe o nosso destino. Então sorri, distribui essa alegria de Deus dentro de você para as pessoas em seu entorno. Deus te abençoe. Fala galera, gostou desse vídeo? Então acesse o nosso Instagram, @podbleano.oficial. Acesse o nosso link na bio, que vai te levar direto para o YouTube, onde você vai ter muito mais conteúdos como esse, tá bom? Não se esqueça, nesse podcast Pod Bleano, pode. Até a próxima.